Olá! Esse vídeo tem como intuito apresentar algumas ideias de um texto que a gente leu para a disciplina de Seminários de Resolução de Problemas, ministrada pela professora Jean. O texto que o nosso grupo escolheu para analisar foi o Promover o Raciocínio Matemático dos Alunos, uma investigação baseada em design. Ele foi escrito por Joana Mota Pereira e João Pedro da Ponte. Falando um pouco sobre os autores primeiro, ambos são portugueses e doutores já na área de matemática e de educação. O João, ele é formado, o doutorado dele foi pela Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, e o da Joana foi na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação de lá, que inclusive é o instituto que o João atualmente é professor. Ele dá aula lá, mas não só isso, ele tem como experiência, óbvio, ele já foi um professor convidado em universidades em outros países, inclusive no Brasil, e por isso a relevância desse texto para nossa disciplina atual. Nesse texto, os autores defendem a promoção do raciocínio matemático através do IBD, que é investigação baseada em design, ou ainda no inglês DBR, Design Based Research. Mas afinal, o que é o IBD? Então, o IBD é uma metodologia que consiste no gerenciamento do processo como um todo. Então, ele desde a criação até a implementação no ambiente real. Dessa forma, é necessário que haja uma análise do processo inteiro e não apenas do produto final, porque os resultados obtidos em cada uma da etapa, ele já é levado em consideração para que haja um constante aprimoramento de cada uma das etapas. E por isso, uma das maiores características do IBD é o funcionamento dele ser em ciclos. Em um texto escrito por Collins, Joseph e Bielakzak, eles comparam o IBD com a indústria de carros. E eu vou ler a citação porque eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Eles dizem: essa abordagem de refinamento progressivo em design envolve a colocação de uma primeira versão de um projeto para o mundo ver como ele funciona. Em seguida, o projeto é constantemente revisado baseado na experiência, até que todos os erros sejam trabalhados. O refinamento progressivo na indústria de carros foi lançado pelos japoneses, que, ao contrário dos fabricantes americanos de automóveis, atualizam seus projetos com frequência, ao invés de esperar anos por um modelo de transição para aperfeiçoar seus projetos passados. A abordagem também é base de estudo das aulas japonesas, onde grupos de professores se reúnem para aperfeiçoar suas práticas de ensino. Enquanto abordagem, o IBD ele tem umas ideias e umas características principais, sendo elas ser intervencionista, ou seja, aplicação de uma intervenção num contexto real ali. Ela é iterativa, então ela é desenvolvida através de ciclos de design, implementação, avaliação e revisão. Ela é orientada pelo processo, então existe um foco na análise e no melhoramento das intervenções. Ela é pragmática, então a coisa boa do design vem da praticabilidade em contextos reais. Ela é enraizada na teoria, então eu faço meu design baseado em uma premissa teórica e os resultados daquela minha intervenção vão me ajudar no avanço da minha teoria. E tem a interatividade também, então, tanto o professor quanto os alunos, eles são ambos responsáveis pela colaboração na investigação daquela intervenção. E nesse texto, os autores, eles explicam e aplicam uma intervenção baseada em design como exemplo, e é o que vai ser explicado a seguir. O primeiro ciclo de intervenção foi realizado em uma turma de 8º ano, em que a matéria escolhida para aplicar essas tarefas foi a matéria de sequências. Uma matéria que os alunos já tinham estudado no ano anterior, e as tarefas foram realizadas em 3 aulas de 90 minutos cada. Todas as 4 tarefas propostas foram elaboradas ou adaptadas para os princípios do design e para a turma em específico. A atividade é proposta pela primeira autora como investigadora e debatida com a professora que vai aplicá-la, visando sempre os objetivos que querem ser alcançados, como a introdução da tarefa,
resposta autônoma do aluno e a discussão coletiva num seguinte momento, também visando o auxílio de que um raciocínio matemático seja alcançado com a ajuda da professora em questão. Este modelo tem 4 pilares, que seriam convidar, sugerir, guiar e desafiar. E agora, com a implementação colocada na prática. Na introdução da unidade de ensino sobre sequências, a professora propõe uma tarefa exploratória que inclui questões de diferentes níveis de desafio, desde as mais simples, como a questão 1.1, até as mais complexas, como a questão 1.5. Ao iniciar a discussão coletiva sobre a questão 1.1, a professora incentiva os alunos a compartilhar suas estratégias, destacando a variedade de métodos possíveis. Marisa e Duarte são exemplos de alunos que apresentam suas soluções, com Marisa desenhando e contando pontos e Duarte testando uma abordagem mais algébrica, o que levou a professora a guiá-lo na correção da sua resposta. A professora promove a participação ativa dos alunos, solicitando justificativas para suas respostas e explorando diferentes estratégias. Em outra parte da discussão, relacionada à questão 1.3, Duarte apresenta uma expressão que a professora interpreta no quadro, desafiando os alunos a justificarem suas respostas e os ajudando a entender erros conceituais. A intervenção de Bianca, que corrige a interpretação de Duarte sobre múltiplos de 4, exemplifica como o professor utiliza as contribuições dos alunos para enriquecer a discussão e fomentar o raciocínio matemático. Na segunda aula, com uma tarefa semelhante à introdutória, a professora retoma a terminologia das sequências e convida os alunos a discutir a tarefa. Andréa compartilha sua abordagem ao encontrar termos gerais para quadros cinzentos e brancos, e a professora guia na justificativa das expressões. Guilherme e Álvaro apresentam uma generalização alternativa e Ivone oferece outra interpretação, levando a professora a desafiar os alunos a justificarem e relacionarem suas respostas. As ações da professora, que incluem guiar, desafiar, sugerir interpretações, facilitam a exploração de processos de raciocínio e a formulação de generalizações, promovendo uma compreensão mais profunda das sequências. Com isso, nosso grupo conclui que a utilização do IBD, das ideias do IBD, na estruturação de um projeto para aulas cujo foco é a aplicação da resolução de problemas, é muito benéfico, dado que tem ciclos, e esses ciclos eles estão em constante aprimoramento, principalmente para aquele professor que tem várias turmas de um mesmo ano, e aí ele consegue ir aprimorando a forma como ele vai aplicar aquela intervenção em cada uma das salas.